Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie mais uma vez nesse trabalho. Toda essa chuva é uma alegria enorme, né? Ver uma casa espírita lotada. Hoje nós vamos trabalhar uma questão extremamente séria, que é a fé. Nós visitamos templos e mais templos, fizemos as nossas preces, mas parece que dentro de cada um de nós sempre tem aquela gotinha de dúvida. Concentramos, nos envolvemos, procuramos sentir uma atmosfera celeste, sentir a presença dos espíritos elevados, sentir o nosso anjo de guarda, mas mesmo assim, quando formulamos o nosso pedido, quando fizemos a prece, parece insuficiente. Parece que se estivéssemos dentro da casa espírita, teria sido melhor. Melhor ainda, se tivesse aquele companheiro que tem voz mansa, né? Aquele do atendimento fraterno, que responde a todas as nossas questões. Se ele pudesse fazer essa prece por mim, ele sim tem força, tem contato com Deus, né? Então a gente fica pensando essas coisas. E os apóstolos passaram também por um aperto, quando ainda eram discípulos de Jesus. Houve uma ocasião em que Jesus estava no monte, no período ali, naquela passagem da fecundação. Ali naquele momento da transfiguração, foi uma cena lindíssima. Aí, passado aquele instante, descem no monte. E lá no pé do monte estava uma grande quantidade de pessoas, um vai e vem de criaturas. Conta Amélia Rodrigues que aquelas criaturas estavam assustadas e corriam para lá e para cá. Quando Jesus chega ao pé do monte, um pai corre até ele e joga-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, eu tenho meu filho que ora se joga na água, ora no fogo, e que, enfim, eu não sei o que fazer para que essa criança consiga ter uma vida normal. E queixa-se a Jesus. E os discípulos de Jesus estavam ali. E Jesus olha para os discípulos, e os discípulos disseram: Senhor, tudo o que fizemos de nada adiantou. Aí Jesus aproxima-se do menino, e ao aproximar-se, ele percebe dois algozes, espíritos, obsidiando o menino. E esses espíritos percebem Jesus que trazem uma centelha na alma divina, como toda criatura criada pelo Pai. E que estão ali naquele momento, desesperados, vingando-se de situações passadas. Porque Jesus consegue observar também no espírito do menino um algoz do passado, que prejudicou terrivelmente aqueles dois. Então são três criaturas debatendo-se no intuito de vingar-se um do outro. E nesta percepção de Jesus, ele envia aquela vibração amorosa, eflúvios vibratórios amorosos em direção àquelas criaturas, aqueles espíritos equivocados. E este amor de Jesus era tão grande, tão expressivo, que eles extasiam os espíritos para ouvir Jesus. E Jesus os convida a se afastarem e deixarem o menino em nome de Deus. Eles afastam-se imediatamente, mas eles não se afastam para retornarem para os planos inferiores trevosos. O toque do amor do Cristo agiu fortemente no íntimo daqueles espíritos. E eles afastam-se em busca de uma renovação espiritual, em busca de uma luz,
e vão. E o menino fica bom, naquele mesmo instante. Os discípulos ficam desesperados, indignados até. E quando Jesus se afasta e começam a caminhar, eles questionam o Cristo. Senhor, fizemos tudo o que o Senhor manda, jejuamos, oramos, Senhor. Tudo o que nos foi mandado fazer, nós fizemos. Por que nós não conseguimos? Aí Jesus diz aquela frase séria. Primeiro Jesus diz uma frase que muitas vezes, quando estamos identificando algo equivocado em nós, às vezes vamos dar uma resposta grosseira, porque nos sentimos agredidos, às vezes até uma situação que nós estamos tendo, uma decisão meio dúbia, duplo sentido, despertamos por uma máscara que nós estamos colocando ali naquela decisão. Esta frase de Jesus nos vem à cabeça. Por isso a importância de lermos, se possível decorarmos e estudarmos profundamente os ensinamentos de Jesus. Ele diz assim: raça de incrédulos, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ele diz com energia, mas uma energia amorosa. Raça de incrédulos. Em seguida ele arremata: se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a um sicômoro: arranca-te daí e transplanta-te para o mar, ele obedeceria. Dando a entender aos discípulos que nem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a semente menor que existe, nem isso os discípulos possuíam. Aí então, Jesus aproveita essa predisposição dos discípulos de aprender e propõe uma parábola. Porque ele aproveitava as questões do cotidiano das pessoas daquele tempo para ensinar. E sabia que mesmo milênios depois, essas parábolas eram um método de aprendizagem de todos os discípulos que viriam, e enfim de toda a humanidade. Ele diz o seguinte: qual de vós, tendo um servo na lavoura, e este servo vem para casa, qual de vós diz a esse servo: senta e janta? Aí eles falaram: ninguém, né? Aí ele disse: não, antes vocês dirão: prepara-me a ceia, cinge-te, quer dizer, coloque o avental, toalha, né? Serve-me para que eu coma e beba. Aí eles concordaram, que realmente naquele tempo era assim. Primeiro o servo servia, né? Aí depois o servo comerá e beberá, disse Jesus. Assim também vós fazeis tudo o que vos mandam. Por isso, como o Senhor não precisa agradecer ao servo por lhe ter preparado a comida e servido, vós também, por ter feito só o que deviam fazer, são servos inúteis. Pesado isso aí que Jesus disse, né? A criatura cumpre o dever e é um servo inútil. Só que existe um contexto nisso tudo. Jesus estava falando porque os discípulos, quando Jesus fala da fé do tamanho de um grão de mostarda, João pede a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Aí então Jesus propõe essa parábola, ensinando aquelas criaturas que precisavam agitar-se mais, que todo aquele que simplesmente cumpre o que lhe mandam continuará sendo servo para o resto da sua vida, não será filho. Exatamente como já falamos aqui da parábola do filho pródigo. É necessário atitude interior. O que nos mandam é de fora para dentro. Mas a atitude interior, a ação que vem de dentro,
é nossa mesmo, é interna. E é isso que Jesus estava pedindo. Todo servo que só faz aquilo que lhe mandam, não faz nada demais, pois ele ganha para aquilo. Foi acordado entre ele e o patrão que deveria fazer aquilo, e por fazer aquilo ganharia o suficiente para trabalhar. Faz ele alguma coisa demais? Precisa o patrão lhe agradecer por ele fazer este tanto? Se ele vai receber, então aí está a gratidão, ele vai receber pelo que está fazendo. Mas quando o servo vai além do que lhe mandam, as coisas mudam. O apóstolo Paulo tem uma frase que diz: o céu se toma pela violência. Já ouvimos um espiritualista, pensador, o Rodin, fazer um livro sobre esta frase. Que violência é essa? É contra a nossa comodidade, contra o fazer aquilo que nos mandam fazer, contra as criaturas que não saem nem 1 centímetro, como se tivessem viseiras e ainda fossem animais, da condução que os outros lhe dão. Para se ter fé maior do que um grão de mostarda, é fundamental que tenhamos atitude, que tenhamos uma decisão de mudar a nossa história. E para mudar a nossa história e fazer além daquilo que nos mandam como discípulos do Cristo, nós temos que descobrir o que está implícito nos ensinamentos do Cristo, o que está por detrás da letra, o espírito da letra. Trazer para dentro de nós, porque dentro, no seio de cada um, existe um ser essencial, criado simples e ignorante, à imagem do Criador, portanto, com todas as potencialidades possíveis, até se tornar um ser perfectível. É necessário desenvolvermos essa caminhada para atingir essa plenitude, e por isso é que o Cristo balança os discípulos, raça de incrédulos: até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Até quando estareis sempre cumprindo ordens e não indo além dessas ordens, não arrebentando-se por dentro, violentando-se na sua comodidade, abrindo as portas do seu íntimo, adentrando a porta estreita da dificuldade, porque todos nós sabemos que ir para dentro de nós é muito difícil. Primeiro, precisamos romper a barreira do ego, que é uma construção nossa de mais de 1000 anos. Este ego é astuto, ele tem a astúcia dos animais, ele está na parte inferior do nosso cérebro, aquela que é levada pelo instinto. Então ele não quer perder este poder. Quando o ser começa a se espiritualizar, a ir em busca da sua essência pura, para transformar-se num ser pleno e feliz, o ser animal se revolta e começa a criar situações para empatar este processo. Aí nos sentimos incapazes. Aí eu não consigo, não é isso que nós dissemos? Eu não consigo, é muito difícil. Qual dos senhores não teria condições de estar aqui na frente como eu estou fazendo o que estou fazendo? Quem tem coragem? Levanta a mão, por favor, quero ver. Sim. Provavelmente tem mais de 30 aqui. Sim. Coragem é uma coisa que não precisa que tenhamos conhecimento, que tenhamos competência nem nada, precisa só decisão. E a partir da decisão, vamos em busca da competência, do conhecimento que dá a competência. Precisamos fazer um esforço hercúleo para tirar essa acomodação que existe dentro de nós e dizer: eu consigo, eu posso
e eu sou capaz de fazer. Agora, daí até acontecer o fato, a cada um segundo as suas condições. Não foi assim na parábola do talento? O pai não deu o talento à criatura conforme as suas condições? E se ele deu mais talentos e a criatura está enterrando? Enterrando por acomodação. E essa acomodação tem um outro nome. Aliás, dois, que é o medo e o orgulho. O medo de passar vergonha. E só passa vergonha quem agasalha o orgulho muito forte no seu coração. E a gente passa vergonha. A gente esquece das datas, esquece dos nomes, esquece das coisas que ia fazer, quando não tem vigilância dentro de nós mesmos. Passamos o dia fazendo maledicência, de noite na hora da palestra, some tudo. Então precisa muita vigilância, muita força dentro de nós mesmos para não deixar a acomodação tomar conta de nós. E essa força, ela começa a se tornar uma força competente, um esforço competente a partir da busca do conhecimento que nos dará a sabedoria e que fará com que o nosso dia seja um dia todo cuidadoso, todo voltado para as coisas de Jesus, para os seus ensinamentos, que os vamos representar logo mais à noite. Então tudo isso vai fazendo com que a nossa vida comece a mudar. Se nós queremos um jardim, nós compramos as sementes e lançamos na terra. Mas precisamos cuidar dessa terra, afofá-la, regar todos os dias, deixar que o sol possa brilhar sobre as plantinhas, esperar pacientemente que cresça, que saiam as folhas em abundância, cuidar com carinho do botão e finalmente virão as flores. Assim é a nossa vida, para alcançar esse estado que Jesus falava de fé. Fé, pelo menos do tamanho do grão da mostarda, para que pudéssemos remover de dentro de nós as iniquidades, que muitas vezes nós nem sabemos que temos, porque estão lá guardadinhas cuidadosamente pelo nosso ego, que não é louco de abrir as gavetas e perder o poder que tem sobre nós. Vamos investindo muitas vezes em conhecimento, e quando vem o exercício, nos assustamos, nos desesperamos e corremos para alguém. O nosso salvador da pátria sempre tem um perto, né? Sempre tem um amigo, sempre tem alguém, né, que sustenta, né, que ora por nós, enfim. E na verdade precisaria esta força vir de dentro de cada um de nós. A oração, quando vem de dentro do discípulo, com toda a força do seu coração, com todo o seu amor, ela arranca o sicômoro dali e o transplanta para o mar, com certeza absoluta. Porque existe nele uma intenção louvável para o bem, uma intenção forte, que busca um caminho de luz para a sua história. Eu anotei uma questão aqui do Livro dos Espíritos, a questão 909, que pergunta: poderia o homem vencer as suas más tendências? Quer dizer, só ele, sozinho? Os Espíritos dizem sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Ui, que coisa ruim isso, né? Pode vencer os seus medos, as situações de desconforto, às vezes por se ver por exemplo, aqui na frente. Vence. Com esforços insignificantes, vence-se. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços, dizem os Espíritos. Então essa vontade de mudar a nossa vida, de transformar o nosso caminho de dores, de sofrimento, alcançar o jugo leve e o fardo suave que Jesus falava, só depende da nossa vontade. E essa
essa vontade precisa de força, precisa de esforço competente para alcançar esse desiderato. É uma decisão que há dentro de nós. Daqui um mês, mais ou menos, a minha irmã vai vir aqui e vai falar para vocês de um sistema, nós já combinamos. Eu falaria essa introdução, que é meia hora para cada um, e ela vem falar do Parda. O Parda é um sistema para a gente adquirir esta força e desenvolver esta vontade extraordinária, buscando na nossa inteligência os meios para atingir esse estado espiritual especial. Para ouvir de Jesus só elogios suaves no nosso coração. É aquela coisa do jugo leve. Estar com Ele é tentar conseguir tudo o que Ele conseguia. E Ele disse que podemos isso. E podemos ir além do que Ele ia se nós quiséssemos. Mas é um processo. E para entender este processo, nós nos lembramos de um professor da USP. Ele é professor da USP de São Paulo. Ele é Clóvis de Barros Filho. Ele é muito, muito interessante. Vimos na internet uma palestra dele e guardamos até esta colocação do processo do amor através dos tempos. Assim é a nossa fé, porque a nossa fé é a conquista do alto amor. O doutor Alírio faz aqueles esquemas. O doutor Alírio Cerqueira Filho é um psiquiatra, psicólogo formado em Harvard, e ele está na Federação Espírita de Goiânia, e ele faz livros incríveis. E num dos seus livros ele coloca uns esquemas que ele faz. Ele fala do aprendiz, nós já falamos aqui, é necessário aprender, sentir esse aprendizado através dos exercícios, para poder viver esses ensinamentos aprendidos, né? Então ele coloca também a questão do alto amor, né? É necessário então que a nossa vontade se manifeste, que esta força estabeleça objetivos, né? E faça com que a gente avance nesses objetivos. Depois ele fala que depois desta vontade, desta força, vem a ação propriamente dita. E a ação é uma ação de amor. E esta ação de amor vai promover o alto amor. Você vai encontrar consigo mesmo, vai aceitar como você é e vai se valorizar. Você fazendo tudo isso, fecha o círculo, né? E você começa então a viver este processo de amor. Este pensador, professor de ética da Universidade de São Paulo, ele diz o seguinte, que primeiro o amor nos foi apresentado na forma platônica, como Platão entendia o amor. Platão entendia o amor como desejo. Então tínhamos um desejo intenso, era um amor. Então Platão diz que quem deseja ama, ama intensamente. Mas aí nós sabemos que quando nós conseguimos satisfazer o nosso desejo, aquilo para de ter valor. Aí Platão diz que acaba o amor, acaba o desejo, acaba o amor. Aí até nos lembramos que hoje, com essa história da juventude de ficar, né, fica só no ficar. Cadê os casamentos? Acabou o amor, né? Este é a fase primitiva do amor, é a do desejo. Acabou o amor, acabou o desejo. Acabou o desejo, acabou o amor. Passa-se o tempo e vem Aristóteles com a proposta de que amor é alegria. Amor não é só desejo, amor é alegria. Alegria intensa. Quando você se sente feliz, é porque você ama. Ama intensamente. Mas se você é triste, você já não ama mais. E nós sabemos que nos relacionamentos existem períodos de alegria extasiantes, né? Uma fase de euforia, que é o princípio, e depois a acomodação das coisas, e adeus amor. Segundo Aristóteles era assim. Mas ele fala que graças ao Criador,
existe o amor ágape. O amor ágape é o amor de Jesus. Esse que Jesus ensinou. Mas ele dá um exemplo para entendermos. Ele diz que tem uma filha e uma esposa. E que ele viaja com frequência. E numa dessas viagens ele ficou um longo tempo, um mês fora. E quando ele chegou em casa e a esposa o recebeu, ele disse: puxa, eu vivi o amor platônico. Enquanto estava longe de você, pensava com desejo em você todos os dias. E vivi intensamente o estado primitivo do amor. Mas agora, vendo você, eu estou vivendo o amor aristotélico. Sinto uma alegria imensa de ver o seu sorriso e os seus olhos. Sinto vontade de te abraçar e dançar contigo. Este é o amor alegria. Mas quando vejo minha filhinha correndo para junto de nós nos abraçar, meu coração se despedaça. É este amor ágape. Daria minha vida por vocês dois. Viveria qualquer sofrimento para vê-las felizes. Daria qualquer coisa para estar sempre ao lado de vocês. Este é o processo do amor e, consequentemente, o da fé também. Passo a passo se chega ao objetivo que se deseja. Que Jesus os abençoe hoje.